Aqui que fala pra você mais um vídeo. E hoje, galera, nós vamos reagir se o Brasil nunca tivesse deixado de ser uma monarquia, parte 2. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e bora lá. Nos anos 2000, o Brasil provavelmente passaria por um grande crescimento econômico, que seria pausado pela crise de 2008, chegando aos tempos atuais. Em geral, muitas coisas seriam diferentes no nosso dia a dia. Talvez teríamos menos autoestradas, porém mais ferrovias. As ferrovias, apesar de serem mais lentas, são bem mais baratas, o que reduziria o custo de praticamente tudo. Ao longo desses anos, os monarcas ficariam cada vez com menos poder, e a monarquia iria ser bem parecida com a da Inglaterra, mas talvez com grandes diferenças. O imperador talvez tivesse alguns poderes, como o quarto poder de decisão, porém sendo equivalente aos outros. Haveria o parlamento e provavelmente teríamos menos parlamentares do que hoje em dia. E a corrupção? Bem, como todo governo, a monarquia é corruptível, mas, em geral, é bem menos provável do que o nosso sistema atual. Em situações como a nossa, onde quase todos os políticos e até mesmo o presidente estão envolvidos em escândalos de corrupção, o rei poderia facilmente dissolver o parlamento e convocar novas eleições rapidamente. Se não fizesse nada, a população ficaria furiosa e poderia ficar contra ele também. E o império sem o apoio da população não dura muito. Mas em geral, esquemas tão elaborados como os que vemos hoje em dia seriam bem difíceis de acontecer. Mas eu não duvido dos políticos brasileiros, não. A educação talvez fosse o ponto forte do Brasil. A família real prezava muito sobre ela. Só de termos uma melhor educação do Brasil desde o início, o Brasil já poderia ser um lugar bem diferente nos dias atuais. E a capital? Continuaria sendo o Rio de Janeiro? Talvez. O plano de construir a capital no centro do país já era antigo, desde a independência. Então sim, talvez a capital seria mudada. Mas ela seria bastante diferente da Brasília que conhecemos hoje. Ela provavelmente seguiria uma arquitetura mais clássica e elegante, muito focada no catolicismo, ao contrário da nossa Brasília. A religião oficial seria católica, mas outras religiões seriam permitidas, assim como é em outras monarquias da Europa, por exemplo. Algumas pessoas dizem que não haveria favelas, porém está aí algo difícil de dizer, pois sim, no Império não tinha favelas, pois em geral elas surgiram com os escravos que depois de libertos não tinham para onde ir. Isso iria acontecer na monarquia cedo ou tarde. Mas a questão é, ainda existiria favelas nos dias atuais? Bem, eu realmente não sei dizer. A nossa cultura também seria levemente mudada. Os membros da família real iriam visitar as províncias periodicamente e isso seria uma grande atração. Ver os membros da família real, desfiles e essas coisas. Feriados como o da independência seriam ainda bem mais importantes. E claro, não existiria o feriado de 15 de novembro. E o futebol? Bem, quando os primeiros times começaram a surgir, o Brasil já era uma república. Mas isso não significa que o Brasil não seria o grande campeão e que o futebol não seria amado. Só não saberíamos ao certo quantos títulos o Brasil teria atualmente. Mas acho que ele continuaria sendo um dos principais. Sobre o Brasil ser desenvolvido ou não, é difícil dizer. No tempo da monarquia, a inflação era baixíssima e estável durante muito tempo. A moeda era forte, porém o PIB per capita era baixo. Novamente, a escravidão está ligada a isso. Se o Brasil conseguisse manter esses números da inflação e conseguisse se industrializar mais rápido, tivesse menos burocracia e menos intervenção, o Brasil poderia ser desenvolvido hoje em dia. Mas sendo bem cético, eu poderia dizer que ele não seria desenvolvido ainda, mas estaria em uma boa situação, bem melhor que a atual. Provavelmente seria o melhor país da América Latina para se viver, com o melhor IDH, PIB per capita, qualidade de vida e segurança. Bem pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha interpretação, se você não concorda, você tem todo o direito. Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixe seu like e fui! Tchau!